Boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção verdadeira, definitiva, completa para o mundo inteiro, agora, já. Pergunta da semana é: qual é o teu valor? Qual é o teu valor? Aqui eu trouxe uma imagem do valor mais comum ligado a dinheiro, a moedas, né? Como a gente fala em monetizar, né? O valor está ligado a quanto vale financeiramente, economicamente. Mas a gente vai ver que a resposta é não só muito mais que isso, como muito além disso. Está acima do valor em dinheiro, né? O valor não está ligado ao dinheiro. Pelo contrário, às vezes pode até atrapalhar. É uma sirá, um discurso do Rebbe de Lubavitch, muito complexo, muito erudito. Está ligado ao final de um tratado do Talmud, um tratado muito difícil sobre valoração, determinação de valor das coisas, chamado Erchin. Mas, graças a Deus, se Deus quiser também ao mesmo tempo, teve um bom resultado. Acho que a gente vai conseguir explicar de forma simples, objetiva, clara e muito importante para cada um de nós, porque ela é fundamental saber qual o valor de cada um e das coisas. A gente está no projeto Likutei Sihot, esse volume 22, capítulo 22, e é a Sihá que tem da Parashá dessa semana, Parashat Beokotai. Como eu falei, exigiu um esforço muito grande e provavelmente aumentou o valor do que a gente vai aprender aqui agora. Então, já trazendo ao resumo e a mensagem mais importante, nosso valor está ligado ao que podemos fazer, produzir e servir a Deus. Não está baseado somente no racional e também na filosofia de quanto vale uma coisa, né, matematicamente, contabilmente, gerencialmente, financeiramente, mercadologicamente, de acordo com a Bolsa, a IPO, Nasdaq, etc. É muito mais do que isso. E por isso é tão importante. Está baseado na nossa Parashá, Beokotai, livro Vaikra, terminando o livro Vaikra, está no capítulo 27, versículo 21, fala o seguinte: Ve'asadeh betzetó bayovel, e será com o campo, propriedade, o terreno que vai sair no ano de Yovel, é o ano de jubileu, é a contagem de 50 anos, num ciclo de 50 anos que é determinado, que vale para o mundo inteiro, historicamente, né, definido com a contagem que Deus determina na Torá, que está ligado a completar 49 anos, né, 7 ciclos de anos de Shemitah, que são 7 anos, e aí, além dos 49 anos dos 7 vezes 7, tem os 50, que é esse ano de Yovel, que é mais um ano além desse período de 49 anos. Também está ligado com o que a gente está passando, não é por acaso, nesse momento agora, de Sfirat HaOmer, que são 7 semanas, 49 dias, que são 7 vezes 7, e no dia 50, a gente chega em Shavuot, né, que é esse ano a mais, quer dizer, esse dia a mais, que é chegar no nível do 50, do Sharanun, do Nun Sharei Binah, do portão 50, que é uma plenitude, uma perfeição especial. Então fala que quando o campo chega nesse ano 50, vai ser Kodesh Lashem, vai ser sagrado para Hashem, como o campo de Herem. Deixa eu explicar aqui que esse campo de Herem é um campo que foi dedicado, mas tem uma condição especial, por isso chamado de Herem. Herem tem uma conotação negativa, né, de uma coisa que ficou proibida, condenada ou proscrita, né, que não pode ser usada. Vai ser para o Kohen, Tiezató, vai ser como uma propriedade dele, arrusar, né, algo que ele tem posse sobre isso. Então, quando uma pessoa dá para o Beit HaMikdash um campo de sua propriedade, né, que é esse campo que uma pessoa dá
como Herem, que ele se proíbe de uso porque passa a ser sagrado para o Beit HaMikdash, para o templo sagrado, e não a redime, né? Então ele perdeu esse direito de voltar para ele, né? Porque é uma propriedade que foi uma herança das tribos, que foi definida na entrada de Israel, em Israel. Então, quando chega o ano do jubileu, que é 50 anos, esses campos passam para as mãos dos Kohanim, como o campo do Cohen, que se tornou proibido, que é esse campo Herem, como a gente falou. No final, o tratado de Erechim, que a gente falou, é um dos tratados do Talmud, que fala sobre Erech. Erech é valor, em hebraico, e na página 34a, procura-se entender o que o Talmud nos ensina a relacionar um campo que está condenado, que é esse campo de Herem, com os campos que passam para as mãos dos Kohanim no jubileu, no ano 50. Então, assim que termina o tratado em Erechim, Lamedalet Amud Aleph, que Aruzat Olam Hu Lahem, que essa propriedade é uma propriedade eterna dos Kohanim, para eles, assim, do mesmo jeito, será essa propriedade que ele recebeu vindo de um Israel, como que se proibiu o uso dele, consagrando para o Beit HaMikdash. Então, daí que a gente aprende, Kamash Malan, que está falando Aruzató, e quando fala Aruzató, que é a propriedade dele, não tem quando é Aruzá, né, que é uma propriedade que é para sempre de um Cohen, sim. Agora, se fala de Harmó, alguma coisa que veio de um Israel, que foi proibida para uso próprio e foi consagrada, aí não. Adanalach, a morrer, Sadeu, Slekalá, lá Maseret Archin. Assim terminou a Maseret de Archin, falando que tem uma diferença entre a propriedade que é eterna, que foi dada para um Cohen vindo de Hashem, e a propriedade que chegou até o Cohen vindo de um Israel, que doou para o Beit HaMikdash, não a redimiu, etc. E no ano 50 vem para um Cohen. Então a questão é a seguinte, essa parte bem complexa, profunda, erudita, vou passar um pouquinho mais rápido, chegar na nossa conclusão, que cada um de nós deve ter um senso de saber dar valor, né? Não é valorizar, mas é valorar, saber dar valor. O que é importante? O que a gente deve fazer? O que a gente deve se dedicar para fazer, consagrar, elevar, investir tempo, esforço, dinheiro, né? Tempo, energia. Isso está ligado ao que tem valor de verdade. Isso não é um valor do que é passageiro, que não é divino, que é efêmero, fútil, que é fugaz, que vem e volta, é volátil. Tá. Então vamos lá. O Cohen particular, né, cada Cohen pode pensar que esse campo que está na posse dele, então pertence a ele. No jubileu, ele poderá certamente voltar para ele e ser dele, só dele. Assim como os campos do Israel que passam para os Kohanim no jubileu quando chega o ano 50. Então, Urashi explica o seguinte, que como comparou esse campo que veio de um Israel que consagrou esse campo e deixou de ter proveito próprio, e agora faz parte do Beit HaMikdash, comparou com o campo que é a propriedade divina eterna do Cohen, assim como esse campo que veio do Israel, ele pode ser redimido, e ele pode ter depois um proveito próprio, né, quando redime para si, se o Israel fez isso. Então a mesma coisa em relação ao campo que vem para um Cohen através do Israel. Só que na verdade, porque está comparando com um campo que é propriedade de um Cohen recebido de Hashem, que ele não pode jamais tirar dele e vender ou
redimir, porque não tem como sair dele. Então, por isso que o Talmud define que o campo de propriedade de um Israel que foi doado para o Beit HaMikdash, quando o Cohen redime da propriedade do Beit HaMikdash, sai das suas mãos e é dividido entre os Kohanim, porque não é dele, particular dele. Mesmo que ele o redimiu e que passou de um Israel para o Beit HaMikdash e voltou para o Cohen, quando ele chega no ano do jubileu, que volta para as propriedades dele, deveria voltar para o Cohen, que já chegou a ser dele, porque ele que o redimiu. Não, vai para os Kohanim, porque é para o Beit HaMikdash em geral, para uso de Hashem, não é para uso próprio do Cohen em particular. Assim como acontece com o campo dedicado pelo Cohen. Então, tem algumas das complicações, porque o Rambam fala sobre isso nas halachot de Arachim e Haramin, né, sobre os valores do que é... Por que precisa saber o valor das coisas? Na Torá está ligado com quanto vale para saber o quanto cada um está dedicando para o Beit HaMikdash. Então, se é em moeda é mais fácil, né? Estou doando 500, estou dando 1.000, estou dando 2.000, 1 milhão. Agora, se é alguma coisa que não tem um valor financeiro, monetário, tem que saber dizer como dar valor, né? Ao trabalho da pessoa, à idade da pessoa, ou do animal, o que ele pode produzir ainda, ou a propriedade, assim por diante. Então, na Halachá 6, na lei 6 desse capítulo 6 das leis de valores, o Rambam legisla, porque ele define a lei, que um Cohen pode dedicar sua propriedade para o Beit HaMikdash, não só a que foi para os Kohanim no jubileu. Então, assim está a linguagem do Rambam. E aí o Minchat Hinur questiona como o Rambam pode definir isso também em relação à propriedade que o próprio Cohen dedicou, que é o assunto do Talmud. Tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais na sequência. Na Mishnah, no capítulo anterior, o Rambam diz que os Kohanim não podem dedicar sua propriedade, como está baseado no tratado Jarhin, de valores, na página 28, folha Aleph. A Kohanim Elevim em Machlimin, eles não têm como consagrar algo que é deles, porque no fundo não é deles, é de Hashem. Então eles não podem se proibir o uso de alguma coisa que não é deles. Não tem como eles falar, não, isso aqui eu vou dar para Hashem, ou esse iPhone eu vou dar aqui para a sinagoga, ou vou dar para a comunidade. Se não é dele, é da loja ou de alguma outra pessoa, você não tem como mudar. Então o Cohen, no tratado, e o Rambam vai ter que explicar sobre isso, diz que os Kohanim não podem dedicar sua propriedade, não pode fazer um herem, dizer que isso não é mais meu, agora é da comunidade, ou de alguém que você está doando, se não era teu em primeiro lugar. Então isso é um decreto, sem importar se o campo era deles antes ou não, ou se ele recebeu depois de algum modo. De qualquer jeito, pelo tratado, não teria como um Cohen jamais dedicar, porque mesmo que ele receba depois alguma coisa, nunca é dele mesmo, porque é consagrado para Hashem imediatamente. Mesmo objetos móveis, ele não pode dedicar, como está na Mishnah, e na lei seguinte, no próprio Rambam, na lei 7. Né? Aval, karka ou metaltelin, que é quando é terreno, ou objetos, shel kohanim, o levim, eles não podem dedicar, consagrar, porque está escrito que é arruzat olam ulachem, que o que é deles é uma propriedade eterna vindo de Hashem, como está em Vaikra, no capítulo 25. Então a pergunta é, como pode o Rambam, 3 perguntas, falar então que o Cohen pode dedicar o campo que foi dedicado para ele, se ele não tem como dedicar, que a gente viu, está escrito na Mishnah, e o próprio Rambam fala isso em outra lei. A outra coisa, como é que o Rambam pode falar que é imediato ele dedicar alguma coisa? Se ele não pode dedicar, muito menos ainda que é imediato a dedicação à escritura de que ele realmente doou. Né? Já entra direto na EGI. Como pode? E a terceira pergunta é por que fala só depois do jubileu? Porque, em princípio,
ele fala, o Rambam, na lei 5, né, na Lacha 5, Hare'eilu netanin la Kohen, que quando é dado alguma coisa para um Kohen, é no próprio Mishmar, é na própria, enquanto ele está trabalhando no serviço dele, naquele momento que foi consagrado para o Beit HaMikdash, que é de posse do Kohen, passa a ser dele, é imediato. Então por que fala? Então não importa se foi antes, durante ou depois do jubileu. O Rambam fala na Lacha anterior que ele toma posse logo. Então, uma explicação possível é que o Rambam pode querer dizer que Herem, que é essa proibição, consagração, dedicação que deixa de ser de uso próprio, não é como sendo, passa a ser dos Kohanim, mas sim algo dedicado que foi consagrado para a tesouraria do Beit HaMikdash. Então não é para uso próprio dele, né? Ou que foi dedicado para Hashem. Algo que o dono renunciou, como a gente falou, que é o Herem, que ele se proibiu o uso disso particular e transformou em uso sagrado. Então aí poderia, não é o Kohen que está dedicando isso, mas é sim a casa, a tesouraria do Beit HaMikdash e Hashem. Mas não dá para aceitar, porque o Rambam deixa claro, Sadeh Harmo. Ele fala que o campo que ele dedicou, o seu campo dele, do Kohen. Mas poderíamos entender que do Rambam, que a lei impede a consagração do campo dos Kohanim, tanto sobre eles como para os campos, né? Que não só ele como sujeito não pode consagrar algo, não pode dedicar porque não é dele, como também os campos não podem ser, ou os objetos, consagrados por um Kohen. O objeto também não pode mudar de status. Assim como está, que a gente viu, a diferença da linguagem da Mishnah para a linguagem do Rambam, né? Na Mishnah está escrito HaKohanim HaLevinim Ein Machrimim, que os Kohanim e os Levim não podem consagrar, tirar de uso próprio dele para dar para o Beit HaMikdash. E o Rambam, em vez de falar só que os Kohanim não podem dedicar, ele fala que os objetos e o terreno dos Kohanim Levim não podem ser eles redimidos. Então está dando uma ênfase também, não só nos Kohanim, que não podem dedicar algo, como fala especificamente do objeto, do terreno, dando ênfase que eles também não podem ser dedicados, independentemente dos Kohanim como sujeito. Então isso está baseado no Passuk que fala em Vaikra, como a gente falou, que é uma propriedade divina, eterna, né, que foi dada por Deus e é eterna para os Kohanim. Esses são os campos que Hashem deu para os Kohanim nas cidades dos Leviim, né? Então, ele tem um usufruto, de um certo modo, né? Mas é de Hashem. Mas os campos que o Kohen recebeu, do que foi consagrado por um Israel, que era a propriedade de Israel, e ele consagrou para o Beit HaMikdash, não é a sua propriedade, então ele poderia dedicá-lo, porque não veio propriedade eterna de Hashem. É de um Israel que acabou chegando, por algum mérito, algum modo, ao Kohen, então ele poderia dedicá-lo, porque não é dele eterno. Mas para isso bastaria o Rambam dizer que o campo que o Kohen recebeu veio de um Israel. Não precisa toda essa história de que é diferente de um campo que foi dedicado por um Israel em relação ao campo que ele recebeu diretamente de Hashem, assim por diante. E no Talmud aprende-se sobre o campo que ele dedicou, né, o Kohen, a partir do campo que é a propriedade do Israel, que o Kohen redime do Beit HaMikdash, que como não é dele e sai de suas mãos, também o que ele dedicou sai das suas mãos. Então é dividido entre os Kohanim, porque não pode ficar só com ele, mas que sai das suas mãos. E o Rambam fala que a propriedade do campo dedicado pelo Kohen é igual ao do Israel, sobre o seu campo. E assim pode dedicá-lo, pois é dele mesmo. Tem diferença na linguagem entre o que está na Mishnah, no Talmud e o Rambam. Mas vamos avançar porque é muito complexo e tem muita coisa para a gente falar ainda. Eu não quero deixar de falar o que está na própria Sirá. Então, o Minhat Hinur, que é um livro que, baseado no Rambam, ele critica, ele questiona por que o Rambam fala desse modo.
E ele dá uma introdução muito interessante, muito bonita, muito forte. Hashem escolheu o povo judeu, somente nessa parte sobre valores e dedicações, para servi-lo e conhecer o nome de Hashem. Então, o povo judeu não está sob o governo dos astros que Hashem designou para os outros povos, para onde vem a influência, a energia, a vitalidade para o mundo inteiro. Então, tudo que temos vem de Hashem, porque vem diretamente dele, não vem através dos astros, Mazalot, como é falado, signos, etc. e tal. Outros ministros. Vem direto de Hashem. Então, como se a gente está na casa do dono, nosso dono, que é Hashem. Então, toda a bênção, toda a generosidade, tudo que é bom vem dele. Então, não temos como tirar dele e consagrar para dar para ele mesmo, porque nunca foi nosso no primeiro momento. Sempre foi de Hashem. A questão é que a gente está falando aqui que o povo inteiro, como diz o Minhat Hinur, o povo inteiro, não importa se é Cohen, ou Levi, ou Israel, a gente está na casa do dono, então tudo que tem na casa é de Hashem. Então não tem como a gente falar, agora eu vou dar isso aqui para Hashem. Mesmo que seja para Hashem, porque não é nosso. Mas, como a gente está falando nas leis, que o Ramon falou, é só o Cohen e o Levi que não pode dar porque não é dele. A resposta é que no caso de Israel tem uma diferença. É como o servo, que ele pode ter alguma coisa, mas o que ele tem, o que ele adquire, o que ele compra, é imediatamente vai para o dono. Então ele chega a comprar, mas passa a ser do dono imediatamente. Então os objetos de um servo não pertencem a ele, assim como os objetos de um Israel não pertencem a ele próprio, porque é de Hashem imediatamente. No caso do Cohen Levi, já desde o começo nunca foi dele. Então, por isso que os direitos têm também o nome, os objetos têm também o nome de Herem quando vem do Israel, que é o contrário de bênção. Herem é uma coisa que é proibida, que é condenada, uma coisa que foi banida. Porque eles se tornam banidos, proibidos para os donos iniciais. Mas aí, quando ele adquire e consagra, ele pode consagrar, porque é do dono, do nosso dono, e aí passa pelo domínio do dono, né, nesse segundo que tem essa consagração, e aí ele passa a ser sagrado. A diferença em relação ao Cohen Levi é que, na verdade, desde o começo, desde o princípio, já era de Hashem. Então, concluindo, os campos e objetos que vão para um Cohen através de um Israel chegaram a ser da propriedade do Israel. Então, pode ter o nome de Herem, que ele se tornou, de algum modo, proibido, banido do uso próprio, particular do Israel, e quando vai para um Cohen também poderia aproveitar, pegar emprestado esse nome de Herem, que era do Israel, quando ele consagrou, e também poderia dedicar. Em compensação, que era da propriedade do Cohen antes, vindo deixando diretamente, isso não tem como ele chamar de Herem, porque não tem como se proibir alguma coisa que nunca foi dele, em primeiro lugar. Não é no mesmo nível do que o Cohen recebe vindo de do Israel, e que tem o nome de Herem, como a gente falou. Todo o assunto de valoração tem um lado lógico-racional. Tá? Então, quando você vai dizer qual é o valor de um homem, de uma mulher, de um animal, para consagrar o Beit HaMikdash, está ligado com os anos produtivos que ainda tem. E quem define é o Cohen. Então tem um modo, que é todo o tratado falando sobre isso. Não é um decreto divino. São fórmulas, modelos que a pessoa usa até hoje. Por isso que o Rambam define a diferença entre a propriedade eterna e divina e a que chegou pelos caminhos naturais. Dos caminhos naturais, tem como o Cohen definir, tem como valorar de acordo com o racional, com o intelecto. Mas termina falando que o que vem ligado à propriedade eterna, que é divina, que Hashem deu para um Cohen, isso não tem como ele consagrar, porque já é desde o princípio de Hashem. Conhece a famosa história do Rabbi Hillel de Paritch, o Hassid do Alter Rebbe, que ele ansiava, enquanto ainda jovem, em conhecer o Alter Rebbe, e aí ele fez um jeito de ficar embaixo de uma cama, no quarto que sabia-se que o Alter Rebbe ia chegar, ele estava lá embaixo, ele adormeceu, e aí quando o Alter Rebbe chegou, sem olhar embaixo da cama, sentiu que estava lá o Rabbi Hillel. O Rabbi Hillel tinha preparado
uma pergunta para o Alter Rebbe, né, ao conhecê-lo, no Tratado de Erchin, que é o que a gente está falando, o Tratado de Valores, de Valoração. E aí o Alter Rebbe sabia sobre isso também, o que estava na cabeça do Rebbe Hillel, e falou isso num tom, né, de música, como ele costumava falar, que quando tem uma dificuldade no tratado sobre valores, precisa primeiro saber valorar a si mesmo. Isso passou a ser uma orientação para a vida inteira do Rebbe Hillel. Ele desmaiou, ele acabou não vendo o Rebbe, o Rebbe saiu, nunca mais viu o Rebbe, mas ele usou isso para a vida inteira e, como a gente sabe, essa história serve para a gente também. A grandeza principal do Rebbe Hillel era enquanto um servo para Hashem, que ele aceita o domínio, a subjugação, a vontade divina, e não enquanto um intelectual erudito. Então, a gente está falando sobre os dois mundos diferentes. Uma propriedade que é de um Israel que pode ser dada, consagrada, mesmo como um servo que entrega tudo para o seu dono, e aquela que é divina desde o começo. Isso aqui não é intelectual racional, é um decreto. Isso está ligado com a gente se entregar para Hashem, servir a Hashem. Então a resposta na própria questão, que saber o próprio valor é chegar no entendimento que o principal da nossa missão aqui é seguir Hashem, é aceitar a vontade de Hashem, é Kabbalat Ol, é se subjugar, ser um servo de Hashem. Concluindo, isso se expressa no final do tratado, falando sobre dedicações ao templo, de objetos e campos que saem da propriedade particular, e aí, por isso que é Herem, que ficam proibidos para os seus ex-donos. A pessoa não consagra somente seus objetos materiais, que é ligado mais ao racional, ao intelectual, às doações que a gente faz, o charity, a tzedakah, etc. e tal. Mas também as nossas forças da alma, que está o nosso serviço para Hashem, que é ligado à propriedade divina que a gente tem, que a força da alma nunca chega a ser nossa, é sempre de Hashem, sempre ligado com Hashem. Que aí passam para o domínio do dono, que é Hashem, se tornam sagrados e separados dos assuntos deste mundo, até a similaridade com as propriedades eternas dos Kohanim, que sempre são de Hashem, que eles não podem consagrar porque nunca deixam de ser de Hashem, que não podem ser nem resgatadas, nem vendidas, nem redimidas. Assim a pessoa se resguarda até mesmo com o que fala. A gente tem que consagrar para Hashem até mesmo o que a gente fala, não só o que a gente tem, o que a gente doa, sem sair da nossa boca jamais o contrário da bênção. Então terá somente coisas boas, fluentes e abençoadas. Cada um pode chegar nesse nível de um modo bom e revelado, com filhos, saúde, vida, sustento em abundância para todos nós, em todos os lugares agora já, Mashiach Now.